O comediante Marcelo Adnet, no programa Roda Viva da semana passada, ao se afirmar como sendo uma pessoa de esquerda, foi interpelado por Marcelo Taz, que afirmou que um comediante não poderia ser de esquerda, pois os países que adotam esse regime de governo, como é o caso de Cuba e Coreia do Norte, Adnet não poderia nem mesmo atuar como comediante, já que lá há censura aos meios de comunicação. Adnet respondeu então, dizendo que é sim uma pessoa de esquerda, mas que não é comunista e que também não apoia regimes totalitários. Outra situação recorrente está no fato de que pessoas que têm um discurso mais progressista, como é o meu caso, por exemplo, invariavelmente são chamadas de petistas. Um outro recente episódio que vale a pena recordar foi uma polêmica causada por algumas pessoas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que o nazismo seria um regime de esquerda e não de direita, como sempre foi entendido por todos. O que observamos nesses casos é que há uma confusão generalizada entre esses conceitos. Mas afinal, o que é esquerda e o que é direita? Então, antes de mais nada, se você é alguém que gosta de direito, de cultura, de filosofia, se você acha interessante analisar este e outros fatos à luz do pensamento filosófico, então eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você assista esse vídeo até o fim e que você curta se você gostar, pois assim você estará contribuindo para a existência de mais um canal de cultura aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. As expressões esquerda e direita têm sua origem na Revolução Francesa de 1789, quando os membros da Assembleia Nacional se dividiam em partidários do rei, que se sentavam à direita, e simpatizantes da Revolução, que sentavam-se à esquerda. Ou seja, na sua gênese, a direita sempre se caracterizou pelo apego à tradição e a esquerda pela mudança. Até os anos de 1980, o mundo se encontrava dividido entre dois grandes blocos mundiais. O bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América. Naquela época, parecia não ser tão difícil entender o que seria direita e esquerda. Os Estados Unidos representavam um mundo capitalista e, portanto, a direita. A União Soviética, por sua vez, representava um mundo socialista e a esquerda. No entanto, com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, em 1989, o cientista político e economista estadunidense Francis Fukuyama publicava o artigo O Fim da História. Nele, Fukuyama dizia que o avanço mundial das democracias liberais e do livre capitalismo de mercado sinalizavam o fim da evolução sociocultural da humanidade, ou seja, não havia mais União Soviética, não havia mais esquerda, e naquele momento os antagonismos teriam terminado, pelo fato de, a partir de então, haver apenas uma única potência mundial, os Estados Unidos da América, e, consequentemente, uma total estabilidade. Logo, as expressões direita e esquerda teriam se tornado antigas e desnecessárias. Não havia mais direita e esquerda, somente o liberalismo econômico dos Estados Unidos irradiando com sua força pelo mundo. Mas o desenrolar da história nos mostrou que as coisas não seriam assim tão simples. O desemprego, a fome, enfim, as desigualdades sociais que o neoliberalismo não conseguiu resolver trouxeram uma nova ascensão da esquerda. A expressão guinada à esquerda do início do século XXI foi uma expressão utilizada para referir-se à crescente influência da esquerda na América Latina entre o fim da década de 90 e início dos anos 2000, quando foram eleitos muitos chefes de Estado ligados a partidos reformistas ou de esquerda, como é o caso de Lula no Brasil, Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Néstor Kirchner na Argentina
e Tabaré Vázquez, no Uruguai, entre outros. Por outro lado, a seguir tivemos a onda conservadora, um fenômeno político que surgiu em meados dos anos 2010 na América do Sul, sucedendo a guinada à esquerda. Em escala global, o fenômeno pode ser associado à vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e à ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, situando a onda conservadora também na América do Sul. Aqui no Brasil, tivemos a eleição de Bolsonaro. Diante desse contexto, os conceitos de esquerda e direita voltaram a ser muito utilizados, mas infelizmente, muitas vezes sem muita precisão. Com a ascensão da esquerda e depois da direita, não só na América Latina, mas também em escala mundial, a polarização voltou a ascender e os termos esquerda e direita novamente se tornaram populares. Como em nível mundial, com a queda da União Soviética, o socialismo de Estado não prosperou, não se justifica mais utilizar os poucos países que tentam ainda manter um regime nesses termos como parâmetros para qualificar a esquerda. Neste ponto, podemos afirmar que Marcelo Taz cometeu um erro crasso no programa Roda Viva, ao achar que a lógica aplicável a alguém que se diz de esquerda seria que essa pessoa apoiasse necessariamente regimes socialistas, onde as liberdades estariam suspensas. Logo, Taz fez aquela popular generalização, sugerindo que toda pessoa de esquerda seria comunista ou socialista. Por essa razão, vale a pena aclarar esses conceitos. Nos tempos atuais, convencionou-se utilizar as expressões socialismo e comunismo como sinônimos, mas tal afirmação não é correta. Em relação ao socialismo, podemos dizer que, segundo Marx, assim como tivemos no passado o feudalismo e este deu lugar para o capitalismo também um dia irá sucumbir, dando origem ao socialismo. Isso se daria através de uma revolução que implantaria, num primeiro momento, a ditadura do proletariado, com a supressão da propriedade privada e o domínio dos meios de produção nas mãos do Estado. Esse estágio da ditadura do proletariado é o socialismo, um sistema em que haveria a supressão da propriedade privada, a supressão de algumas liberdades, com a organização de uma sociedade planejada. Depois da ditadura do proletariado, num outro estágio, a sociedade alcançaria o comunismo real, em que o próprio Estado deixaria de existir, pois não seria mais necessário, já que as pessoas estariam num estágio tão avançado que poderiam se autogerir. Vale lembrar que alguns países, embora se auto-intitulem comunistas, eles não são e nunca foram, como é o caso da China, por exemplo. No máximo que esses países chegaram foi ao socialismo, ou seja, à ditadura do proletariado. O comunismo real pode ter existido somente em alguns momentos muito raros na história, como a Comuna de Paris, ou em algumas tribos indígenas ou comunidades alternativas. Como vimos, o comediante Marcelo Adnet demonstrou ter muito mais conhecimento político que seu colega Marcelo Taz, pois Taz, de forma equivocada, afirmou que toda pessoa de esquerda apoiaria e lutaria por ditaduras do proletariado, ou seja, regimes que estariam naquela fase da revolução em que haveria a supressão da propriedade privada e de algumas liberdades. Marcelo Adnet, por sua vez, nos deu uma dica importante do que seria a esquerda. Ele disse que o Brasil tem problemas tão sérios de desigualdade social que não seria possível não ser de esquerda no Brasil atual. Ou seja, para conceituar esquerda, ele nos traz um elemento importante: a desigualdade social. Nos dias atuais, podemos dizer que são de esquerda aquelas pessoas que buscam mudanças em relação aos valores da sociedade burguesa. Elas querem alcançar um novo patamar da sociedade e, por isso,
são também chamadas de progressistas. Por outro lado, as pessoas de direita são aquelas que buscam conservar os valores tradicionais. Elas buscam valores do passado que precisam ser reabilitados e, por isso, são também chamadas de conservadoras. Resumidamente, podemos dizer que a esquerda se preocupa mais com a diminuição da desigualdade social, ao passo que a grande preocupação da direita é a preservação da propriedade privada. De todo exposto, podemos concluir que a direita se equivoca grandemente ao afirmar que toda pessoa de esquerda seria comunista ou socialista, pois nos tempos atuais este não é mais um parâmetro para que possa se fazer essa definição. O parâmetro para conceituar a esquerda é o valor da igualdade, ou seja, quem se preocupa mais com políticas que busquem diminuir as desigualdades sociais são pessoas de esquerda. E aí se incluem tanto os radicais, que buscam a revolução, como os mais moderados, que acreditam na via democrática para alcançar seus objetivos. Um outro parâmetro importante é que a esquerda sempre estará em busca de avançar, de procurar uma sociedade mais evoluída, e por isso é também chamada de progressista. Por outro lado, a direita sempre estará voltada ao passado, à tradição da família, às armas e à guerra, tendo um apego muito grande também, principalmente, à propriedade privada. Vale lembrar que Hitler e Mussolini tinham governos de extrema-direita, assim como o nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Nós fizemos um vídeo sobre o assunto que vale a pena você assistir, chamado Bolsonaro é fascista? Vale a pena você conferir. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, que você compartilhe com seus amigos, que você curta e se inscreva no canal. A gente se vê por aqui. Um abraço!